O notável psicoterapeuta americano, ao escrever um livro fantástico que se intitula Pantanais da Alma, o Dr. James Hollis conta uma história muito peculiar. Ele narra que oportunamente a sua agenda estando repleta, recebeu um telefonema estranho. Alguém desejava uma consulta com ele com características especiais. Tratava-se de uma senhora. Ela pedia com urgência a oportunidade de ter o encontro psicoterapêutico para poder aliviar o sofrimento que a esmagava. Era quase impossível conseguir hora. A agenda apertada do nobre psicoterapeuta não permitia qualquer abertura. Mas a voz que ele escutou do outro lado fez-o mudar de ideia. Eu desejo que o senhor me ouça por 2 horas. A minha consulta é especial. Não desejo ouvir do senhor sequer uma palavra. Mas eu desejo falar. Eu tenho que abrir a minha alma e narrar-lhe o sofrimento que me aturde. As dores que me despedaçam o coração. E o senhor terá que me ouvir. Pode cobrar a importância que lhe aprouver. Eu lhe mandarei dentro de alguns dias uma fotografia para que me conheça. E peço-lhe que estabeleça o dia e a hora, quando irei ter com você, para poder expor o desespero que me domina a vida. Ele foi tomado de compaixão. Estabeleceu um horário, um dia, na próxima semana. E naquele período ficou inquieto a pensar qual seria o drama dessa senhora. A sua necessidade inadiável de abrir a alma, de fazer uma catarse, de abrir o coração e extravasar todas as dores que a levavam quase à loucura. E à véspera da entrevista, ele recebeu uma fotografia. Era a cópia de uma fotografia de jornal. Estava com as marcas do tempo, e ele pôde ver o rosto assinalado de angústia de uma jovem de menos de 30 anos, que olhava qualquer coisa como uma porta de entrada onde estavam várias outras pessoas. A fotografia impactou tanto que ele não pôde dormir nessa noite. E no dia seguinte, quando recebeu a paciente, era uma mulher de um pouco mais de 70 anos, muito bem apresentada, que falava corretamente a língua inglesa, mas que traía de alguma forma o acento do alemão. Ela confessou realmente não ser americana, pelo contrário, era polonesa, falava corretamente também o alemão. Sentou-se e perguntou-lhe se ele havia recebido a fotografia, e ele disse que sim. Que ficara insone durante a noite passada, ao contemplar aquele rosto. E ela disse, essa fotografia que lhe mandei, sou eu no campo de concentração de Majdanek, campo de extermínio. E que fazia lá? Se você é polonesa e não tem nenhum vínculo com o judaísmo, que fazia lá? Artimanhas da sorte, disse ela. Eu estava em Lublin, na Polônia, e me encontrava na Praça do Mercado. Era um dia qualquer, como qualquer dia de todos os dias, quando de repente a praça foi cercada pelas tropas SS. Vários camorões chegaram, e ali estavam os judeus, porque era uma sexta-feira, era a véspera do Shabat, e eles se preparavam para a celebração do dia seguinte. Imediatamente foram atirados aos camorões e eu fui presa. Mas eu gritei, não sou judia, eu sou polonesa. Essa praça, por exemplo, tem o nome do meu pai. A minha família é tradicional da Polônia. Mas eles não davam importância. Eu sou eminentemente cristã. E o guarda que me reteve disse-me com zombaria, neste momento todo mundo é cristão. Todo mundo acaba de fazer a profissão de fé. Mas eu não sou
Mas mesmo que você não seja, agora é tarde demais. Você viu coisas demasiadas nesses breves minutos. Não há esperança para você. E foi atirada num camburão. E logo estava num trem de gado que viajava na direção de Majdanek para um campo de destruição. Descrever a minha angústia no meio daqueles homens, mulheres, crianças saudáveis, idosos, infelizes que gritavam, choravam, blasfemavam, pediam socorro a Deus. Eu, que era cristã, suplicava ajuda divina, que não me chegava de maneira nenhuma, até quando chegamos a Majdanek e saltamos aturdidos do trem. Começamos a ser depilados, fomos despidos. Alguns recebemos uma roupa gasta, que deve ter pertencido a outro corpo. E então 2 filas foram feitas, uma na direção da câmara de gás e a outra na direção de um alojamento. Como eu era jovem, saudável, fiquei na fila da esquerda e sob a chibata começamos a andar, um na direção da morte e o outro na direção da vida. Não sei porquê, apesar do destino que me aguardava funesto, experimentei uma grande alegria. Não ia morrer naquele momento, ia sobreviver. Meu nome é Ilsa. Eu ia sobreviver ao infortúnio da destruição. E fomos sendo levados lado a lado. E quando estávamos muito próximos da entrada da porta maldita, uma jovem me contemplava. Ela estava nos braços com uma criança e presa à saia uma outra que chorava chamando de mãe. E ela me olhava de uma maneira inolvidável, sem dizer uma palavra, porque a sua boca era arrebentada a cada momento que tentava enunciar um som. Ela me olhava pedindo socorro, mas eu não podia fazer nada. E de repente, quando ela vai entrar na porta maldita, empurrou as 2 crianças para mim. Eu tentei segurá-las, mas era a minha vida que estava em jogo. O guarda olhou-me, e se eu segurasse aquelas 2 crianças, é provável que elas continuassem comigo, mas é quase certo que ele me puxaria também para a fila da direita, e eu entraria para desaparecer e ser logo depois cremada. Automaticamente empurrei as crianças na direção da sua mãe e pude escapar. Aquela noite inesquecível ficou marcada na minha mente com o olhar daquela mulher, suplicando apoio para as suas 2 filhas. E pude resistir à guerra. Fui poupada. Não fui a uma lista sequer. Uma vez, e depois que fui libertada, não podia suportar mais o clima da Europa. Possuindo familiares em Detroit, aqui nos Estados Unidos, assim que pude viajar, vim na direção de uma vida nova, de um mundo novo, rico de esperança, para ter a oportunidade de viver. E então fui estudar biblioteconomia, tornei-me bibliotecária da universidade. Os anos passaram-se e eu procurei esquecer aquela façanha trágica da minha vida. De repente, estava no setor de jornais antigos e uma força incoercível fez-me retirar um conjunto deles que fui abrindo casualmente. E à medida que fui passando as páginas, aqueles jornais eram do período da guerra. E subitamente, ao virar uma página, eu vi a fotografia que lhe mandei. No justo momento em que eu empurrei as crianças, alguém me fotografou. Então aquela cena renasceu na minha memória. A culpa voltou a tomar conta de mim. Ela estava apenas anestesiada no ádito da minha memória e eu perdi a paz. Aquele olhar, aquela mulher que foi para o forno crematório, quase que por minha culpa, levando as suas filhas. Eu então, para me reabilitar, tornei-me judia.
Fui estudar a Torá, a Mishnah, mas não me podia conformar com um Deus que não atendeu ao apelo do seu povo. E abandonei a religião, procurei esquecer. Mas enquanto eu estudava o judaísmo, eu descobri uma coisa peculiar. Há uma velha tradição que assevera que se nós confessarmos a nossa culpa acerca de 16 pessoas justas, nós estaremos perdoados por Deus para sempre. Houve o silêncio. A mulher tremia, a palidez da face revelava a sua dor, a expressão dos olhos com a culpa, como sendo a espada de Damocles, prestes a cair, decepando-lhe a cabeça. E ela disse: eu escolhi o Senhor, eu escolhi para ser a primeira pessoa a quem eu confesso a minha culpa. E espero que depois que passar pelas demais, eu possa tirar deste inferno onde me encontro a marca que me deprime e que me degrada. Era somente isto. Era somente isto que eu precisava dizer. Sintetizando as 2 horas da consulta. Ela levantou-se, olhou para ele e perguntou: e você me perdoa? Então James Hollis olhou o aspecto da culpa daquela alma, aquele inferno, as labaredas crepitantes que ardiam, mas não lhe consumiam o corpo, nem deixavam de fremir. Desejou dizer qualquer coisa, mas não pôde. A voz estava embargada na garganta túrgida. E o máximo que ele conseguiu foi: poderei ficar com a sua fotografia. Na saída, receba de volta o dinheiro da consulta, porque eu não lhe fui útil de maneira nenhuma. E Ilse levantou-se, deu-lhe um olhar inesquecível e desapareceu. A culpa, o arrependimento não acompanhado da remissão do erro, os sentimentos desarticulados do nosso pensamento infeliz, eis que veio nos levar tremendamente a esse estado de desequilíbrio que é o inferno dentro de nós. Então a doutrina espírita vem em nosso socorro para dizer que nós podemos eleger o céu, eleger o inferno, escutando as vozes da espiritualidade que nos pedem para podermos contribuir em benefício do seu despertamento no além-túmulo. Trecho da palestra de Divaldo Franco sobre o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo, na 13ª Conferência Estadual Espírita patrocinada pela Federação Espírita do Paraná, Canal FEP, no Espotrade, na cidade de Pinhais, Paraná, em 13 de março de 2015. Se você gostou, incentive o nosso canal deixando o seu like e acionando o sininho, para receber o comunicado de novos vídeos no momento da estreia. É um privilégio absoluto ter você aqui.